Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você estará assistindo esta aula, mas o importante é que você assista. A lição de hoje da revista, nós temos a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que fala nesse trimestre sobre recomeçar, um grande desafio, o estudo de Esdras e Neemias, dois livros que tratam muito sobre esse assunto. Mas na lição de hoje, a lição número 8, escrita pelo pastor Márcio Antunes, diz assim: disposição e confiança. Esse é o tema de hoje, o dia de hoje dessa lição. Já começa falando sobre a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor mandou destruir a cidade de Jerusalém. E isso aconteceu mais ou menos em 586 a.C. Então, aquela destruição fez parecer, será que os planos de Deus, então, para o povo foram frustrados? Então, não vai mais acontecer os planos de Deus? Ficou aquela dúvida naquela época, mas será que aconteceu isso? Então, será que a soberania de Deus então estava desacreditada porque houve uma destruição da cidade que Deus construiu, que Deus preparou, o povo escolhido de Deus? Será que isso aconteceu? Então, nós vamos, na lição de hoje, falar sobre as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo para a reconstrução dos muros. Construção dos muros daquela cidade de Jerusalém, porque afinal a palavra reconstrução, vamos perceber que é algo, não é tão fácil assim você reconstruir alguma coisa que está destruída. E mais ou menos isso que a gente vai falar na lição do dia de hoje. Vamos ler agora apenas um versículo, que é o versículo base no dia de hoje, que se encontra em Neemias 2:18. Diz assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então esse é o versículo básico que fala um pouco sobre essa reconstrução. Na lição de hoje, no primeiro tópico, no primeiro ponto dessa lição, primeira parte diz assim: a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Uma lembrança de como Deus tem sido bom. Porque Deus, até aquele momento, tinha feito muitas coisas para o povo dele. Então, é uma lembrança de que o Senhor já tinha feito. Mas a dúvida com a destruição era: mas será que Deus fez e agora não continua mais fazendo algo de bom para nossas vidas? Então o povo tinha diversas dúvidas que estavam ali com eles. Neemias chorou, jejuou, orou e derramou seu coração diante do rei Artaxerxes, com o intuito de dispor sua vida para que os muros fossem reerguidos. Então era aquela prática, aquele objetivo era de reconstrução daqueles muros ali da cidade destruída. Então, com todas as portas abertas, então, para que isso acontecesse, Neemias não se gabou. Então ele não se gabou, não se colocou, se engrandeceu de dizer: fui eu que consegui isso, graças a mim isso aconteceu. Não, ele atribuiu toda a glória, toda esta conquista de começar a construção, a conquista a Deus. Então sabe que Deus estava com ele em todo aquele momento ali. Então, como servo de Deus, ele soube reconhecer de onde estava vindo aquela bem-sucedida tentativa lá com o rei. Então, do Pai Celestial, de Deus, e não dele mesmo, humanamente falando. Então, no versículo de Neemias 2:8, um trecho diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Por quê? Porque a bondosa mão de Deus estava com ele. Não foi porque o rei era bonzinho e por isso que ele queria atender, não. Então, é uma diferença muito grande. Então, Neemias colocou na conta da bondosa mão de Deus essa conquista que ele teve, essa vitória de conseguir essa construção, que o rei permitisse essa construção. Então, existe algo muito importante, a mão de Deus
Então, tem sido certamente muito bom, muito boa para conosco. A bondade de Deus é muito grande para nos proteger, para nos livrar, para nos guiar por tantos caminhos que a gente não sabe para onde vai, para onde nós vamos. Então, Senhor, essa bondosa mão de Deus está sempre conosco, fazendo tudo isso. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Salmo 77:10. Então será que o povo pensava isso, mas o Senhor não está mais agindo, o Senhor não está mais tomando providências como fazia antigamente? Assim, essas eram as dúvidas do povo, então, para depois de acontecer uma destruição da cidade. Então, recordar, meditar e considerar sobre quanto Deus tem sido bom é o primeiro passo para o recomeço de tudo o que porventura tenha vindo por terra em nossas vidas. Então, isso que acontece, né? Precisamos colocar tudo, meditar em tudo que já aconteceu em nossas vidas, ver a vontade de Deus e saber que nós precisamos uma reconstrução com o Senhor sempre à frente de tudo, desta mesma reconstrução de tudo que pode acontecer em nossas vidas, como vamos ver daqui a pouco. O segundo ponto diz assim: disposição e coragem para recomeçar. Sim, vamos recomeçar a reconstrução. Foi a resposta do povo ao chamado de Neemias. Então o povo estava com Neemias. Quando Neemias colocou essa proposta, o povo se animou, colocou que aquilo ali era uma resposta de Deus. Então aquelas dúvidas que estavam, que o Senhor tinha abandonado, caiu por terra devido a essa permissão do rei para a reconstrução da cidade. Então o povo concordou e vamos recomeçar a reconstrução, disse para Neemias. Mas para eles reerguer alicerces derrubados é preciso muita disposição. Então, para quem trabalha em obra, ou imagina aí essas obras que alguém faz dentro de casa, você já imagina como é que é difícil fazer uma obra. Você imagina uma obra de uma cidade, construir uma muralha, algo assim, começar pela muralha e depois começar uma reconstrução de uma cidade inteira destruída, como não seria muito mais difícil do que uma obra de uma casa que já é difícil, né? Então a gente sabe disso. Então recomeçar não é fácil, não é nada fácil, não é mesmo fácil um recomeço de alguma coisa em nossas vidas. Em Lucas 15:18 diz assim: levantar-me-ei e irei com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então é o reconhecimento, é necessário reconhecer os erros para depois a pessoa recomeçar. A pessoa não pode recomeçar algo sem saber o que foi que errou. Então é preciso entender o que foi de errado para poder recomeçar, reconstruir o que podemos. Então nós temos aqui vários exemplos. Nós temos um casamento que está destruído, está ruindo, vamos usar o termo das obras, né? Ruindo. Então nós temos uma vida moral que está arruinada devido a alguma coisa, algum fato que aconteceu. Então nós temos as finanças da pessoa, as contas da pessoa está arruinada, está destruída. Então você está ali devendo a todo mundo, tudo no vermelho. Então tudo isso pode ser lançado ao chão e ter uma obra, como se fosse uma obra restaurada em nossas vidas. Mas para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos disposição. Precisamos disposição, coragem para enfrentar os desafios de um duro e difícil recomeço. Então, às vezes, precisamos recomeçar tudo do zero, ou pelo menos parcialmente, né? Refazer uma parte do que nós já fizemos. Então, tudo isso é preciso disposição, é preciso coragem. E essa coragem não significa uma ausência de medo, quer dizer, mas eu não tenho medo, eu tenho medo do que eu vou fazer. Não é ausência de medo, pois ela se manifesta diante do medo real. Então, às vezes, esse medo que a gente tem é de alguma coisa realmente que não é fácil. Então, essa coragem nos permitirá reagir positivamente diante do temor, uma vez que o risco iminente de uma derrota já está à nossa frente. Então, sem coragem não haveria recomeço. Então, sem essa coragem,
com tudo às vezes puxando para trás, tudo dando errado às vezes na nossa frente, essa coragem é que vai nos levar para frente para mudar toda uma realidade. E quem vai dar essa coragem, quem vai dar essa fé? Só o Senhor em nossas vidas. Então, assim como naquela época o povo confiou que Neemias falou para o rei concordou, mas aquilo ali era uma obra de Deus que estava permitindo que aquilo acontecesse, isso precisamos fazer em nossas vidas, porque o Senhor tem tudo para a gente, nós precisamos confiar nele em todos os momentos de nossas vidas. Então, disposição e coragem precisamos ter em nossas vidas, porque Neemias se preparou espiritual e estrategicamente para a reconstrução dos muros. Então Neemias não estava apenas com aquele preparo estratégico, como é que o mestre de obra vai fazer, a obra vai fazer assim, vai fazer assado, vamos assim é melhor, desse jeito é mais fácil. Não é só isso, ele estava também espiritualmente preparado, porque o Senhor era com ele em todos os momentos. E ele tinha disposição e coragem. E precisamos ter nossas vidas debaixo da bondosa mão de Deus. Então essa é a receita de fazermos uma reconstrução dos muros, e por que não dizer dos muros de nossa vida, da reconstrução de nossa vida, ou de áreas da nossa vida que estão ali abaladas e precisam ser reconstruídas. O ponto 3 diz assim: a confiança no bom projeto. Olha que interessante isso. Então, o texto afirma que foi a confiança de que aquele projeto era bom, isso que deu credibilidade ali ao povo aceitar que Neemias conseguiu lá com o rei, mas se não fosse um bom projeto, uma boa ideia, nada iria pela frente, porque o Senhor sempre é conosco, mas é preciso que tenhamos umas boas ideias e é preciso que Ele apoie nossas ideias. Então é preciso entregar tudo nas mãos dele, porque sem o aval dele, certamente a boa ideia é uma ideia humana, mas não é uma ideia totalmente para funcionar, vai funcionar nesse mundo de reconstrução, só se o Senhor estiver tudo à frente. Então o projeto era bom, aquele projeto apresentado por Neemias era bom, primeiramente porque estava debaixo da aprovação e cuidado de Deus. Então esse era o fundamental motivo. E era bom também porque Neemias havia estudado tudo, preparado, então estrategicamente ali, na administração, como é que vai fazer, como é que eu vou fazer, vai ser assim, vai ser assado. Então tudo isso ele preparou porque ele estudou sobre isso. E também era bom porque ele tinha uma liderança, e essa liderança era de Neemias, que ele já tinha provado que era uma pessoa totalmente confiável e temente a Deus. Então toda a confiança podemos dedicar a esse projeto em nossas vidas, se o Senhor estiver à frente e se estivermos sempre colocando tudo nas mãos do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. O projeto então era bom, por isso o povo podia confiar no sucesso desse empreendimento, mesmo sabendo que pela frente tinha muitos obstáculos. A dificuldade era grande, era necessário realmente muita disposição e coragem, porque estava difícil, estava tudo destruído, então precisava ser reconstruído, recomeçar do zero, é algo muito difícil, como nós já falamos. A confiança então fez com que Neemias enfrentasse todos os seus opositores, todas as ideias contrárias a ele, pessoas que zombavam, humilhavam o povo por conta de seu estado de destruição. Então você imagine, uma coisa está destruída, naquela época, né, o povo, as pessoas que não faltavam, mas você vai reconstruir isso tudo aí? Eu duvido que você vai conseguir. É assim que as pessoas fazem com a nossa vida. Alguma coisa está destruída, a pessoa aponta para você e fala: ih, lá, sua vida está destruída, sua vida não está boa não, viu? Duvido que você vai construir, você vai piorar mais ainda, você vai cair mais ainda. É assim que as pessoas falam com a nossa vida. Mas nós temos alguém que nos dá disposição e nos dá coragem para vencer e para mudar toda essa realidade, que é o nosso Deus. Por isso nós devemos confiar nele em todos os momentos de nossa vida. Então a reconstrução em qualquer área de nossas vidas deve ser encarada com disposição, coragem e confiança. 3 palavras, né? Disposição,
coragem e confiança, na certeza de que Deus tem sido muito bom ao longo de nossa história, pois Ele mesmo fará com que sejamos bem-sucedidos. Confiando no Senhor e tendo aí disposição, coragem e confiança, o Senhor vai à frente e o Senhor vai realizar e responder às nossas orações, que é um pedido aí de reconstrução, restauração de alguma coisa em nossas vidas que está precisando, conforme citamos aqui. E para pensar então e agir, colocar em prática aí esses ensinos que tivemos na lição de hoje, Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Que possamos fazer isso em nossas vidas. Não vamos nos intimidar com nada que vem pela frente. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Ore a Deus, entregue para Ele. Vá em frente, porque Ele é com você e você vai resolver tudo na sua frente. Não tem nada que esteja destruído na sua frente que possa ser maior do que Deus na sua vida. Neemias confiou e dependeu de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus seria bom. Então é isso também. Então, se você depende de Deus, coloca sua vida nas mãos do Senhor, entrega suas vidas nas mãos dele, tenha certeza que se você entregar tudo nas mãos dele, tudo que ele vai fazer na sua vida, tudo que você está pedindo a ele, será bem sucedido, será um ótimo projeto de reconstrução, restauração, porque ele está à frente e ele aprovou tudo isso, porque ele nos conhece muito bem para poder fazer algo que não seja bom em nossas vidas. Pelo contrário, ele faz o que é melhor para nossas vidas sempre. E disposição, coragem e confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. Então tenha certeza, tenha disposição, não pare, não cruze os braços, não fique esperando cair do céu. Ore a Deus sim, mas faça a sua parte. Tenha essa disposição para mudar, para que tudo mude em sua vida, tudo melhore. Tenha coragem, e essa coragem, às vezes de dentro da gente não vem nada, mas o Senhor nos dá essa coragem para viver nesta vida. E tenha principalmente confiança no Senhor. Entregue tudo nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nossas vidas, para fazer tudo mais do que pedimos e pensamos. Então coloque tudo nas mãos do Senhor, que ele sabe o melhor para nossas vidas. E com isso tudo, a pergunta principal do final: vamos então reconstruir? Não estamos perguntando do reconstruir Neemias lá na época da reconstrução do templo, mas reconstruir vidas. Vamos reconstruir a sua vida, vamos reconstruir a minha vida, vamos reconstruir? Esta é a pergunta. Tenha tudo, tenha disposição, tenha coragem, tenha confiança no Senhor e faça tudo isso, entregando e dedicando a sua vida nas mãos dele, que você Deus fará o melhor para a sua vida. Você confia nisso? Então, reconstrua a sua vida.